Pensar. Que essa parte é responsa, né? Deixar a mensagem final pra galera. Primeiro agradecer aí o convite. Também tenho muito carinho por vocês aí. Vocês atravessaram minha trajetória de uma forma muito da hora. Ainda mais com minha começo de proximidade com a arte, com o teatro, né? O trampo que a gente fez no Anomia foi muito da hora. E agora falando de mim, meu nome é João Rodrigo Martins, eu sou conhecido como Jão. Jão, na verdade, vem da época do rolê do punk, que eu tenho 33 anos atualmente, mas comecei no punk com 16, 17 e ninguém te chama por nome, assim, né? Ninguém te conhece como João Rodrigo, não, tipo, pegava apelido, né? E aí o meu pegou Jão, só que era um apelido que eu não gostava no começo, né? Porque Jão é tipo, mano, qualquer um, assim, né? E aí, Jão, né? Na quebrada, Jão é um bagulho zoado, né? Só que daí depois eu fui entendendo que dentro do rolê punk tinha muito Jão, né? E eu falei, mano, é Jão por causa de João, não porque eu sou vacilão, que eu tô moscando e tal. E aí pegou, né? E aí sempre que eu me apresento, quando eu vou criando mais intimidade também, eu peço pra galera me chamar de Jão, que eu comecei a gostar, né, então, do apelido. Mas, resumidamente, é isso, assim, às vezes eu me apresento como Jão, até mesmo no trampo, quando eu vou tendo mais proximidade com a galera, eu prefiro que me chamem assim, porque eu acho que também aproxima, né, cria uma outra relação, tá ligado? E esse outro mano que cantava, tem pouquíssimas músicas gravadas em CD, porque o maluco cantava nos anos 80, né? E porra, na época pra você gravar um bagulho era mó treta, né, mano? Não era igual hoje. E aí você pega pra ouvir assim e você fala, mano, isso não é Ratos, tá ligado? Isso é outra brisa, outro som, né? E aí esse mano vocalista se chamava Jão. Só que eu nem sei o que aconteceu com o mano, assim. Eu sei que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, caralho, mano, um maluco com o nome Jão e que é mais conhecido na cena, assim, tá ligado? Certo. Eu nasci, mano, na Zona Leste. Eu nasci perto do Aricanduva. Foi o primeiro lugar que eu morei, mas eu não tenho lembrança, porque eu era muito criança, né? Eu fiquei lá, se eu não me engano, até acho que 1 ano de idade, uma coisa assim. Que daí foi quando meu pai mudou pra Zona Norte. Minha família mudou pra Zona Norte, pra Coab Jova Rural, fica depois do Jaçanã. E aí lá meu pai e meu avô começaram a construir uma casa, né? Então, bem na pegada de casa de quebrada, assim, né? Que é autoconstrução, vai juntando a família, junta a vizinhança. No final de semana faz um churrasco, uma cerveja e vai levantando laje, né? Então a gente começou assim, e foi um bairro que foi constituído em torno da Coab, né? Por isso que o primeiro nome é Coab Jova Rural. Colocaram uma Coab no meio do bairro e aí em torno da Coab foram surgindo moradias populares, né? De autoconstrução. E aí disso eu já tenho mais lembranças, assim, que eu fui pra lá então com 1 ano e pouco, 2 anos e fiquei até os meus, se eu não me engano, 19 anos lá. Que daí foi quando eu comecei a me preocupar com fazer faculdade, com esse tipo de coisa, e que daí eu saí, né? Mas eu vejo que foi muito importante, assim, esse lance de ter nascido em quebrada, de também ter entendido isso depois de muito tempo, né? O que significa você acessar moradia, acessar habitação por meio da autoconstrução, né? Não foi empreendimento imobiliário que minha família foi lá e comprou, né? Então foi todo um processo de juntando grana aos poucos e construindo, levantando a casa, com muito apoio da comunidade, né? Porque era um negócio muito, muito forte até hoje, né? Muito forte, esses lances tipo de levantar a laje, né? A gente ainda vê. E isso foi tendo um significado muito grande, assim, pra mim, né? Que essa rede de solidariedade que a gente tem que construir na quebrada, né? Então, sei lá, você vê que seu vizinho tá pagando mó veneno, você não vai deixar ele pagar mó veneno, você pode ajudar também. Você pode chegar com um prato de comida, né? Você pode colar num domingo, você toma uma cerveja, mas ajuda o mano a subir a laje também, né? Então eu fui tendo dimensão dessa rede de apoio, de solidariedade, um pouco mais velho, assim, né? Porque pra mim era um processo natural, né? Eu não fazia muito rolê no centro, né? Então eu não sabia o que era o centro da cidade. Pra mim o mundo era minha quebrada, né? Pra mim todo mundo vivia aquilo, mano. E aí quando eu comecei a colar mais pra cá, os primeiros rolês que eu comecei a fazer, assim, que eu comecei a perceber a diferença, foi em 2007, quando eu tinha 18 anos, que teve uma ocupação lá na USP, no Butantã. E na época não tinha linha amarela, né, que tem hoje. Na época era sair da Jova, pegar 3 busão, demorava quase 3 horas pra chegar na USP. Só que como eu era punk, eu colava com a galera do punk, o pessoal falou, mano, tá rolando uma ocupação lá na USP que você tem que ir porque tem uns punk. Pra mim era aquilo. Eu falei, não, beleza, nem sei o que é direito a uma ocupação, mas vamos lá, né? E aí foi quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a universidade foi aí, numa ocupação em 2007, que eu conheci uma galera punk que tava na universidade, aí a galera começou a me falar, não, mano, a universidade é pública, papapá. E isso foi muito louco, porque o meu trajeto de sair da Jova pra ir pra USP era um trajeto que eu saía da quebrada, cruzava a parte da quebrada,
passava Tucuruvi, que já na época estava um pouco mais estabelecido, passava a Consolação, que era parte rica, né, da cidade, Paulista Consolação, e chegava no Butantã, assim, né? Então eu também comecei a ter dimensão do espaço, da cidade, do território de outra forma. Eu falei, mano, o mundo não é minha quebrada, né? O mundo é muito maior que a minha quebrada. Existem pessoas de classes sociais totalmente diferentes. Tem gente que eu nunca trombei na vida, porque nunca foi na minha quebrada. O que a pessoa ia fazer na Jova, né? Então também eu comecei a ter um pouco mais de dimensão dessas desigualdades, né? Muito embrionário, muito sem entender muito bem o que era, muito sem me entender também o que significava eu morar lá, eu ter que pegar 3 horas de transporte. Mas foi um processo muito importante, assim, para eu me entender como sujeito, como indivíduo, entender todas essas desigualdades, as estruturas sociais e também me entender como que as pessoas me veem, né? Como eu me posiciono nos espaços. Eu acho que isso foi um processo muito importante, assim, que eu faço até hoje, assim, né? Tem muita coisa que a gente não resolve, né? Tem muita coisa que a gente vai lidando durante a vida, né? Então, esse é um pouco, assim, da minha uma pequena parte da minha trajetória, assim, né? E acho que uma coisa legal, assim, que eu gosto muito de lembrar, né, também, que quando eu comecei a frequentar essa ocupação da USP, eu comecei a ter mais contato com política, né? Então, esse espaço lá que tinha as assembleias, tinha os debates, né? Foi um espaço muito rico para eu entender algumas coisas, assim. No Punk a gente já tinha um costume de produzir revistinhas que chamam zines, né? Então já tinha esse espaço de formação também, só que eu pegava o negócio e não entendia, né? Não sabia, não conseguia ler um texto de filosofia, tá ligado? Tinha acabado de sair da escola de ensino médio público, mal sabia ler, tá ligado? Sabia ler, mas não sabia interpretar, não sabia refletir, né? E aí foi um processo muito interessante, assim, ver o pessoal discutindo, né? Não entendia nada, chegava nas assembleias da USP e não entendia nada. Pra mim era outra língua, tá ligado? Mas daí isso me causou curiosidade. Eu falei, meu, o que a galera tá falando, né? O que é isso que citaram ali? E aí eu chegava em casa, na época não tinha nem internet, né? Na época você tinha que esperar até meia-noite pra acessar a internet de escada. Não existia YouTube, não existia porra nenhuma. E aí, mas ficava tentando buscava alguma coisa, aparecia uma coisa. Eu falei, caralho, tinha um amigo meu que era da Norte também, muito amigo, assim, parceirão. Que a gente ficava brisando, falava, mano, vamos na biblioteca pegar tal livro. Porque também é isso, não tinha Google, esses bagulho e tudo. Tinha que pegar o material físico, né, mano? A gente começou a brisar. E nisso eu conheci um mano que era capoeirista na minha quebrada, que era anarquista e punk. E, mano, esse maluco mudou minha vida, mano. Rian. Perdi o contato desse mano, nem sei o que esse mano faz hoje em dia. Mas esse mano mudou minha vida, assim, que eu trombei ele uma vez lá na quebrada, comecei a fazer aula de capoeira com ele. E a aula de capoeira com ele, mano, era uma aula, mano. Era uma aula de sociologia. Era uma aula de capoeira, mas era uma aula de sociologia junto, né? Então o mano trocava ideia. E ele viu que eu era punk, ele chegava a trocar ideia. Falou, mano, não é pra colar com gangue, não. É pra colar com bagulho político, é pra colar com organização, é pra militar, papapá. E aí, mano, foi um cara fundamental, assim, pra eu me tocar, que eu podia estar, por exemplo, na USP, não só pra estar numa ocupação, pra ir, mas eu podia estar lá estudando, mano. Porque a USP não era só um hospital, né? Então esse mano aí foi muito importante, né? E aí é isso, hoje eu entendo que, por exemplo, o território, né, espaço, também são relações sociais, né, mano? Que o território é isso. Por que na quebrada as relações são dessa forma por rede de solidariedade, né? Tem a ver com questões econômicas, né? Tem a ver com a disposição das casas, né, mano? As casas estão muito juntas, então você sabe o que tá acontecendo com o teu vizinho. Não é uma lógica tipo de condomínio que é cada um no seu quadrado, cada um cuida das suas paradas, não tem nem oi, nem bom dia, nem nada, não, é outra relação, né? Então eu vejo muito isso, assim, como o território, o espaço também é relação social, né? Mano, as pessoas que estavam na minha vida naquela época de família era principalmente meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia e meu irmão, né? Que era basicamente isso, só que a parte da família da minha mãe, que é minha avó, minha tia e meu avô, não moravam na Jova, moravam aqui no Brás, né? A gente tá gravando aqui agora no Brás, né? Mas direto eles estavam lá também, né? Então a gente também, eu vinha na minha infância muito pro Brás. E o Brás era totalmente diferente do que é hoje, né? Porque hoje o comércio desceu muito, né? Então antes era muito mais residencial, né? Tinha aquelas casinhas mais antigas, né? Então, e tinha muita criançada na rua também, né? Você via muita criançada brincando na rua. Era meio que uma quebrada no centro, assim, né? Talvez como um pouco do que é hoje aqui essa parte do hipódromo, assim, uma bolsão de periferia no centro, né? Como tem algumas favelas assim também, tipo um moinho, né, e tal. Mas basicamente da família era essa, né? A família do meu pai eu não conheço. Meu pai, ele veio de Pernambuco, né? Ele veio muito criança, assim, ele fugiu, enfim, tinha uma família extremamente problemática, o pai dele batia nele. E ele fugiu com o irmão dele pra cá, né? Veio descendo pedindo carona nas estradas, chegou aqui, ficou morando na rua durante um tempo. Aí o irmão dele foi adotado, ele não, foi parar em abrigo, enfim, pagou maior veneno na vida. Então a família do meu pai a gente não conhece, assim, né? Meu pai não tem contato, eu não sei quem é. Eu sei que eu tenho primos, mas não conheço também. Então basicamente foi o núcleo da minha família mesmo e o núcleo familiar da minha mãe, assim, que cresceu. Agora, pensando em redes, né, a gente tinha o que a gente chama de afilhado, né? Tinha um afilhado lá que não tinha relação consanguínea nenhuma com a família, mas vivia em casa, assim, que era um jovem que morava na quebrada, acho que
não tinha família, tinha acho que só uma avó, mas ele direto tava lá, ia comer lá em casa, ele ficava circulando lá em casa, estudava na escola que estudava. Então ele também sempre estava muito presente, né? E aí tinha o resto, assim, tinha a vizinhança, né? Que esse meu amigo que eu falei pra vocês, o Rafael, também sempre foi muito próximo. Ele não era da Jovem, mas ele era do Jardim Brasil ali, né? Mas a gente sempre também tava próximo, a gente estudava na mesma escola, né? Então, basicamente eram essas pessoas, assim, que faziam parte desse meu circuito de amigos e família, quando eu era mais criança e adolescente, né? Sim, mano, é uma pergunta difícil, né? Porque da minha família, assim, minha família nunca se envolveu com política, nunca foi próximo de movimentações comunitárias ou coisa do tipo, né? Embora meu pai, ele durante muito tempo foi da Jurema, né? Que é uma religiosidade também, tem uma influência indígena, africana e também um sincretismo com o catolicismo, né? E eu acho que isso era uma dimensão comunitária que ele teve durante uma parte da vida, né? Mas depois ele se distanciou, virou evangélico e foi para outra caminhada, né? Mas minha família nunca teve essa conexão, assim, com política, não foi um bagulho que eu vi em casa, né? Eu comecei a ver isso no movimento punk por conta desse lance da capoeira, né? Que o Rian, que foi esse mano que dava aula de capoeira, também me passou muita visão, assim, dessa parada, né? E aí eu comecei a me identificar muito dentro do punk por conta desses espaços coletivos também, né? Então eu acho que veio um pouco daí, assim. Eu acho que eu comecei a perceber que existiam condições de vida que eram totalmente diferentes, né? E também a necessidade de estar em lugares que eu me identificava, porque eu não conhecia nenhum punk na minha quebrada também, né? O Rian, ele era o único, assim, então eu também, porra, tem movimento punk, tem grupo punk, mas onde que tá, né? E aí quando eu ia pro centro, o centro era o lugar que a gente se encontrava, né? Eu tinha muita reunião na Vergueiro, no Centro Cultural da Vergueiro. E lá vinha a galera de tudo que era lugar, extremo leste, extremo sul, a galera se encontrava no centro e se trocava ideia, porque a realidade das periferias são parecidas, né, mano? Tem a música do Racionais, periferia em qualquer lugar, né? Então no extremo sul também não devia ter tanto punk assim, no extremo leste também não. E aí a galera ia pro centro e se encontrava. E aí esse processo foi muito importante, assim, principalmente quando você é jovem, né? Você precisa se encontrar em algum lugar, né? Você quer se identificar com alguma coisa. Então foi um processo muito importante pra mim entender que o punk não era só estética, não era só visual, não era só música, mas era uma construção coletiva, né? Uma construção social. E isso dava muito conflito, assim, porque eu achava que pra ser punk você tinha que ser durão, assim, né? Tinha que ser marrento, tinha que ser chatão, pá. E durante muito tempo eu entrei nessa brisa, assim. Eu falei, não, mano, punk tem que ser treteiro, punk não sei o que lá, punk não sei o que lá. E aí eu fui vendo que não era por aí, assim, também, né, mano? Porque, ó que louco, né? Eu conheci o punk por causa de um capoeirista, né, mano? Eu conheci o punk ouvindo Sex Pistols, ou ouvindo banda inglesa, não. Eu conheci o punk por causa de um capoeirista, tá ligado? E aí eu comecei a ter essa noção, assim, de que, mano, eu sou punk, mas eu não sou só punk, tá ligado? Né? Eu sou um mano que cresceu na quebrada, que faz capoeira, né? Que meu pai é da Jurema, depois eu entrei pra Jurema depois de um tempo, assim, né? Mas que é outro processo, mano, e tudo bem, assim, tá? Eu não preciso ser aquilo exatamente como o modelo chega pra gente, porque às vezes a gente constrói um modelo ideal falando, tem que seguir isso, né? E eu fui entendendo que não, mano, que eu tenho influências muito diferentes e às vezes são contraditórias, mas fazem parte do que eu sou, assim, né? Então, o lance do afeto que você falou, mano, eu acho que sempre teve um lance muito afetuoso na minha família, assim, né? Por mais que eu tenha crescido numa família bem moralista, né, bem conservadora em questões do lugar do homem na família, do lugar do pai e tudo mais, né, sempre teve muito afeto, né, mano, tanto... Até esse lance de, por exemplo, a gente receber esse afilhado, mano, eu acho que é uma demonstração de afeto muito forte, assim, né, mano, você receber alguém na sua casa e saber que o moleque paga mó veneno, você fala, mano, come aqui com a gente, pá. Então eu acho que foi um bagulho que sempre marcou muito minha trajetória, assim, esse lance do afeto, né. E durante muito tempo eu quis me distanciar, porque achava que não era aquilo, e também, mano, por causa do modelo de masculinidade, você acha, mano, eu não posso ser afetuoso porque eu sou homem, tá ligado? Também tem essa caminhada, assim, você fala, não, tem que ser pá, né, não sei o que lá. E depois você vê que não, mano, você fala, não, porra, não tem nada a ver, tá ligado? Você pode ser afetuoso, você pode ser carinhoso e, mano, não influencia nada na sua masculinidade, mano. E aí foi um processo também pra entender isso, né, então... Mas eu acho que esse afeto sempre veio muito da minha família, assim, porque no rolê punk não tem muito afeto não, viu, mano, pra falar a verdade, assim. E muitas vezes até nos rolês, tipo, político, assim mesmo, né. Você tenta construir as coisas, mas às vezes você sente uma construção muito fria, né. Ou seja, às vezes você sente que você não conhece seu parceiro, sua parceira muito, tá ligado? E hoje eu entendo, assim, que pra você construir uma militância política e estar dentro de uma organização política, você precisa ter afeto, né, mano? Você precisa ter confiança na pessoa, você precisa saber quem ela é, tá ligado? Você precisa ter proximidade, ter identificação. Então hoje eu entendo, assim, que é fundamental, né? Que nem você falou, né, mano? A política passa pelo afeto, né, mano? Você constrói relações políticas se você tem afeto com as pessoas, né? Não existe uma construção política que é só racional, que é fria, que é, né, gelada, que é distante. Isso não existe, já teoria, na prática não existe. Pelo menos aqui no Brasil não existe, né, mano? Não tem como, tá vendo? Bastante coisa, mano. Tem bastante coisa. Eu vou tentar reconstituir um pouco, assim, algumas coisas que eu acho que são importantes pra responder isso, né, mano?
Eu lembro que quando eu tava na universidade, mano, no meu primeiro ano, eu estudei em Campinas, né? E aí eu voltava final de semana quando eu conseguia pra São Paulo. E quando eu voltava pra São Paulo, a galera da quebrada olhava pra mim de uma forma diferente, né? A galera falava, mano, você não é mais de quebrada, né? Você tá fazendo faculdade, você tá fazendo universidade pública, né? Olha o jeito que você tá falando, olha o jeito que não sei o que lá. E aquilo foi um bagulho que começou a me incomodar, assim. Mas me incomodava no lugar da autocrítica, né? Eu falei, puta, pode crer, né, mano? Às vezes eu não tô conseguindo me comunicar com quem eu colava antes, mano. Com meu pai, com minha família. Porque a universidade também faz isso, né, mano? Você acaba tendo que comprar aquela linguagem pra galera te ver como igual, né? Ou pra te ver como mais próximo, né? Ou pra você falar algum bagulho e as pessoas te escutarem. Então você tem que assumir uma gramática ali que não é tua gramática, tá ligado? O jeito de falar, o jeito de discutir, né? O jeito de se posicionar. E aí, como eu vivia na universidade o tempo inteiro, né? De segunda a sexta eu tava lá, eu morava lá, né? Na moradia estudantil, eu tava lá em toda a aula, trampava lá. Aquilo vira teu mundo, né, mano? E aí eu comecei a falar daquele jeito. E aí quando eu voltava pra minha quebrada, eu tinha um conflito cabuloso, que era, porra, não tô conseguindo conversar com a molecada que estudou comigo, que eu cresci junto, né? Aí a molecada falava muito na zoeira, assim, você não é mais de quebrada, tá ligado? Mas tinha um bagulho sério ali também, não era só uma zoeira, né? Falar que eu não era mais de quebrada pelo jeito que eu falava e tal, por estar na universidade e tudo mais. E no terceiro ano de faculdade, eu comecei a dar aula num cursinho popular. E aí eu lembro que, mano, foi um processo, assim, muito importante pra mim, que mudou minha forma de entender a universidade e entender o conhecimento também, né? Porque quando eu entrei na universidade, eu fiz cursinho popular, né? Eu fiz 6 meses de cursinho popular, prestei, passei, né? Fui fazer. E aí sempre foi um desejo pra mim voltar pro cursinho popular pra dar aula. Só que eu tinha muita insegurança. Eu falava, mano, acho que eu não sou bom o suficiente pra dar aula, tá ligado? Puta, se me perguntarem tal coisa, eu não vou saber responder. Ou será que o jeito que eu falo vai convencer que eu sou um professor, tá ligado? E aí eu ficava muito nessa insegurança, aí teve uma hora que eu falei, mano, eu vou me jogar, mano. Teve um amigo meu que falou, mano, você nunca vai se sentir seguro pra dar aula, mano. Isso não existe, tá ligado? Você tem que se jogar e você vai ganhando as manhas, mano. Você vai pegando com a prática, tá ligado? E eu falei, puta, vou me jogar, mano. Vou me jogar. E aí eu fui, mano. Comecei a dar as aulas e comecei a gostar, mano. Comecei a gostar. E tinha um mano lá, ó, que louco. Ele era pedreiro, mano. O cara era pedreiro, tinha acho que uns 20 e poucos anos. E aí teve uma aula, foi acho que a primeira ou a segunda aula, não me lembro exatamente. Foi a primeira dele, né? Que eu tava dando aula assim, montei os bagulho na lousa lá, passando Sociologia 1 e tal. Aí, mano, dei aula lá, acho meia hora de aula, aí o maluco vira pra mim e falou, mano, não tô entendendo nada que você tá falando, velho. E, mano, numa tranquilidade, ele falou, mano, não tô entendendo nada. E aí eu olhei pra sala assim, eu falei, mano, será que a galera tá entendendo, mano? E daí quando ele falou isso, eu falei, mas não entendeu o quê? Ele falou, mano, não entendi nada. E daí que eu me dei conta, mano, como eu tava tentando reproduzir o espaço da academia, né, um seminário na academia da universidade, num espaço que era outro, mano. Que era outra linguagem, que era outro rolê, que era outra galera. E aí aquilo lá foi muito importante ele ter me falado isso, mano, que daí eu falei, puta, calma aí, né, mano, eu tenho que pensar outras paradas, como que me pensar a minha postura pedagógica dentro de sala de aula, né? E aí foi um exercício também que comecei a fazer, mano. Aí fui juntando, né? Tipo, a galera da quebrada fala que eu não era de quebrada, a molecadinha da escola, desse cursinho fala que não tá me entendendo. E aí eu comecei a se sentir mal, né, mano? Eu falei, caralho, mano, o que que eu virei, né? Olha o que que eu me transformei em ser um acadêmico, num burocrata, não sei o que lá. E aí foi que eu conheci a educação popular, mano. E aí nesse processo a gente compartilhar com uma galera, de uns amigos, eu falei, mano, você tem que conhecer a educação popular, vai ler Paulo Freire, vai ler os bagulho, papapá, vai num assentamento da MST e ver como a galera trabalha com educação. E aí, mano, comecei a ir pra esses espaços, mano. Comecei aí, tinha muito assentamento, né, mano? Ainda tem no interior de São Paulo, né? Que são as terras abandonadas e improdutivas. O MST ocupa perto de rodovia. Geralmente é o agronegócio que abandona, né? E aí eles constroem assentamento, rádio comunitária, cursinho, moradia. E aí eu comecei a colar nesse lance dos cursinhos, né, mano? Da educação popular que aconteceu lá dentro. E outra brisa, mano. Outra brisa, assim. Aí eu comecei a ler Paulo Freire, comecei a ler uma galera que pensa educação no Brasil, né, mano? E aí foi um processo muito bom, assim, muito importante que eu comecei a entender. Eu falo, mano, a academia não tá dialogando, tá ligado? São espaços que estão totalmente distantes, né? E acho que isso envolve uma questão do conhecimento que é muito interessante na tua pergunta, mano, que é como a academia tem um modelo de conhecimento que não dialoga com o povo, mano, não dialoga com a classe trabalhadora, né? Não dialoga com a sociedade, que é uma forma de produzir conhecimento e mostrar esse conhecimento que é muito entrincheirada, mano, muito encastelada, que é dentro do que entende como ciência, de uma linguagem rebuscada, de uma linguagem difícil, né? Parece que quanto mais difícil você fala na academia, mais inteligente você é, né? Mais legítimo é o que você tá produzindo. Se você fala um bagulho que as pessoas entendem, não é da hora, né? E isso é muito louco, assim, porque é um processo também que, por exemplo, as feministas negras têm trazido muito, né, mano? Quando as publicações têm que dialogar com o povo, né, mano? Tem que dialogar com a sociedade, mano. Tem que dialogar com a academia, né? E é todo um exercício também, né, mano? Que você pensar aquele conhecimento que está sendo produzido na academia, que é interessante, que é da hora, mas fazer uma mediação para outra linguagem, né? O que não quer dizer
dizer que você vai simplificar e banalizar, mas você vai ter que fazer uma mediação ali, né? Porque eu entendo assim, o que eu entendo de educação popular, mano, é que eu sou um mediador, tá ligado? Eu sou um mediador de um conhecimento que eu tive acesso dentro da universidade, um conhecimento científico, né? Nos modelos de ciência que eu não gosto, porque é um modelo muito colonial, é um modelo cartesiano, é um modelo iluminista do que é ciência. Ou seja, a ciência vai olhar para uma Jurema e vai falar, isso aí não é conhecimento. Vai olhar para uma roda de João, isso aí não é conhecimento, isso aí não é produzir, isso aí não é resistência. Isso aí não é mobilização política. Você vai olhar para uma escola de samba e falar, não, isso aí não é organização política, isso aí não está resistindo em nada, sabe? Então eu não concordo também com a forma com que a academia entende ciência, né? Ou entende que a ciência é a única forma de produzir conhecimento importante e que deve ser levado em consideração. Tem vários outros espaços, mano. A cultura popular produz muito conhecimento há séculos, mano. Se a gente for olhar para as experiências de resistência indígena e dos povos escravizados, mano, existia uma forma de organização política ali que a academia nunca vai dar conta de entender, tá ligado? Até hoje. Esses dias, só pegando um gancho aqui, esses dias eu fui na terra Guarani, que fica lá no Jaraguá, né? Que eles ocuparam um território que está no processo de demarcação e tem uma parte que está sendo expandida e teve uma atividade lá do Jaraguá Guarani, que é uma atividade dos indígenas que moram lá, né? E aí teve uma liderança política que falou um bagulho muito curioso, assim. Um Yanomami uma vez foi pra lá, que é uma outra comunidade indígena, e perguntou pra ele, meu, como que vocês resistem há tanto tempo, mano? Porque os Guarani foram um dos primeiros povos indígenas a terem contato com a colonização, né? Com o europeu branco, né? Como vocês conseguiram resistir? E aí ele falou, mano, pelo diálogo, mano. Pelo diálogo. Se a gente fosse enfrentar politicamente, bater de frente, como alguns modelos europeus propõem, né? Que, tipo, tem que ser luta de classes direta, mano, eles iam morrer, velho. O que você pensar a máquina do Estado colonial batendo de frente com a comunidade indígena? Ia morrer. E aí ele falou, mano, o lance é o diálogo. Só que não é o diálogo também passivo, não é tipo, não, vou aceitar e tudo. Não, não é. É você saber dialogar, mas colocar a sua posição ali, tá? Você colocar a sua resistência por meio do diálogo e saber jogar com isso, né? E aí quando ele falou isso, eu falei, caralho, que louco, né, mano? Porque a academia vai olhar pro bagulho, a ciência vai olhar pro bagulho e falar, mas os caras é submisso, os caras querem conversar, os caras tá vindo com armas e querem conversar. Mas calma, né? Vê o que ele tá falando como diálogo, né? Entende o que ele tá pensando em como diálogo e como eles conseguiram resistir durante tanto tempo. Pô, deu certo, né? Em partes deu certo, lógico, tem todo um genocídio indígena também, né? Mas em partes deu certo, porque eles continuam existindo, mano. Tá lá no território lá a expressão disso, né? Mas então, aí eu penso que é isso, assim, o conhecimento, ele tem um conhecimento na academia que é importante, né, mas tem uma série de outros conhecimentos que são produzidos que a academia, aos poucos, tem reconhecido, né, sei lá, uma aula do Racionais esse dia na Unicamp tem mostrado um pouco isso, né, que tem inúmeros outros espaços da sociedade que produzem conhecimento tão importantes quanto que está dentro da universidade, né, quanto que é considerado ciência. E aí eu vejo que o meu papel é um pouco isso, assim, como educador popular, é tentar fazer essa mediação, mano, então é trazer as coisas da rua, trazer uma vivência de quebrado, uma experiência, né, que tem a ver com... Tem o Alan da Rosa que fala da pedagoginga, né, mano? Tem o lance da pedagoginga, que é isso, você trazer pra dentro da universidade, você pegar também o que tá dentro da universidade e conseguir dialogar, mano. Conseguir entender qual que é o contexto da molecada que você tá falando, conseguir acessar. E pra isso você precisa de afeto também, né, mano? Você precisa entender quem é aquele jovem, quem é aquela menina, quem é aquela pessoa ali. Porque senão você não acessa, mano. Você não sabe quem é, você não acessa. Se você não cria uma relação mais próxima, uma relação de afeto, pra pessoa saber quem você é também, você nunca vai acessar aquela pessoa, mano. E esse mano aí que eu falei pra vocês, né, que falou isso pra mim na aula, olha que louco, ele tem uma trajetória foda, mano. O mano era pedreiro, né, mano? Trampava pra caralho durante a semana. Às vezes chegava, dormia na sala, mano. E aí no final do ano, mano, prestou, acho que ele foi fazer enfermagem numa universidade pública, mano. O cara passou, tá ligado? E o cara tá numa caminhada, assim, louca, mano. Voou, tá ligado? Esses dias a gente tava trocando ideia pela internet. Ele, mano, sou mal grato por cursinho, não sei o que lá. Mano, voou, tá ligado? E eu falei pra ele, mano, você foi mais importante pra mim do que eu fui importante pra você, mano. Falei isso pra ele, ele falou, mas como? Falei, lembra desse dia? Ele, mano, nem lembro. Ele nem lembrava que ele tinha falado isso, tá ligado? Mas ó que louco, né? Como essas coisas assim vão, pelo menos pra mim, mano, porra, vão fundamentais pra eu falar, mano, pera aí que tem alguma coisa errada nesse caminho que eu tô trilhando aqui, tá ligado? Eu tenho que voltar pra algum outro lugar que a academia não tá me dando, mano, tá ligado? E aí, tipo, fui buscar em outros lugares, mano. Do livro, mano, do meu livro, foi um processo meio longo, assim, né, de escrita, porque ele surgiu do meu mestrado, né? Eu fiz mestrado em antropologia e aí eu já tinha interesse por pesquisar isso, né, que é gênero, infância, periferia. Muito porque na época da graduação eu trabalhei com criança, né, tipo em recreação infantil, enfim, eram os trabalhos que tinha de freela, né, trabalho precarizado, que eu ganhava uma bolsa na universidade, mas precisava trampar, né, não conseguia ficar lá de boa. E aí peguei esses trampos por conta de um amigo meu que trampava com isso, ele me chamava, ele falava, mano, vem aqui que vai ter esse final de semana, né. E aí nisso eu comecei a ter, eu falei, porra, que louco, né, tava fazendo curso, eu falei, mano, tem umas coisas interessantes pra pesquisar aqui, né. E aí comecei a estudar um pouco mais o sistema, né. E aí foi muito curioso também, porque eu fiquei pensando muito na experiência que eu tive em escola, né, que acho que é um bagulho que a escola marca muito a gente, assim, tanto bem quanto mal, né. E aí fala, puta, tem que estudar isso, né, tem que pensar um pouco mais isso. E aí o tema surgiu daí, surgiu um pouco também da minha experiência e da minha experiência de trabalho, né. E aí foi um processo muito louco, porque eu fiz isso em 2016, que eu terminei, assim,
a dissertação que eu entreguei. Depois o livro foi em 2018, mas o processo de finalização mesmo, assim, da escrita foi em 2016. E em 2016 a gente estava vivendo um retrocesso muito grande já, né? Então 2016 que teve o golpe, né, que derrubou a Dilma, assumiu o Temer, teve todo esse processo e começou a avançar muita pauta conservadora, de extrema direita, então, principalmente nas questões de gênero, né? Daí começou muito forte aquele lance da ideologia de gênero, né? Você falar sobre gênero, você falar sobre essas coisas, era ideologia de gênero, queria acabar com a família, queria impor a ditadura gay. Então isso estava muito forte na escola, né? Quando eu ia lá para a escola para fazer a pesquisa, a galera virava para mim, porra, mas por que você está fazendo essa pesquisa, né? Qual que é seu interesse com isso? E daí começavam as perguntas, você tem religião? Você tem namorada? Né? Começavam as perguntas assim, né? E aí ficavam me mostrando uns vídeos, nossa, você viu esse vídeo aqui dessa professora trabalhando com ideologia de gênero? Ficava me mostrando para cutucar, para entender qual é que era, né? Então foi um processo muito difícil também de fazer essa pesquisa nesse momento, assim, 2016 foi muito tenso, né? Principalmente nessas questões aí. Mas depois deu uma suavizada, assim, porque daí também a galera começou a se posicionar, né, mano? Tipo, veio uma reação conservadora e depois veio uma resistência também, né? Então a galera começou a falar mais, falou, não, mano, esse bagulho de ideologia de gênero não existe, mano. Não existe, não é porque a ideia da ideologia é um bagulho falso, né? Ah, é ideologia porque é falso, é um falseamento da realidade. Mas não é isso, porque existe, mano. Sei lá, ontem teve 8 de março, foi ontem, né? E aí, porra, tem inúmeros dados que produziram desigualdades salariais, enfim, desigualdades de acesso, de posições, ainda mais quando a gente for pensar, não só o gênero, mas se a gente pensar classe, raça e junto, mano, só acirra o bagulho, tá ligado? Então, não é um bagulho que é falso, mas não é um dado da realidade, mano, tá ligado? As mulheres são vistas de outra forma do que os homens, mano, é um fato, tá ligado? Não é uma brisa da cabeça de alguém, né? Então, primeiro que essa ideia de ideologia não existe, né, mano, no gênero, porque o gênero é concreto, assim, existe na realidade. A gente vê diferenças na realidade, né? E aí, então, é um pouco esse argumento que a galera fala, não, porque vai acabar com a família. Mano, ninguém quer acabar com a família de ninguém, tá ligado, né? Acho que pra começo de conversa, a gente quer incluir mais pessoas dentro do que a família, né? A questão é essa, não quer impor um modelo de família, porque essa imposição já existe, né? E essa imposição de família não tem nada a ver com a família brasileira, mano. Pra começo de conversa, né? Porque a família brasileira basicamente é a mulher sustentando os filhos, mano. A figura do pai não existe, né? Em sua maioria na quebrada é assim, vocês estão ligados, né? Então, primeiro que esse modelo de família, que é um modelo europeu, da margarina, nunca pegou no Brasil, né? Nunca existiu no Brasil. Então ninguém tá querendo impor modelo nenhum. A gente tá querendo falar, mano, é possível outras formas de família, tá ligado? Não tem problema. Não tem problema ser um casal gay, ser um casal lésbico, ter filho, mano. É um modelo de família, não é, mano? Tão importante, tão legítimo quanto qualquer outro, tá ligado? Então ninguém quer acabar a família de ninguém. Ninguém vai chegar lá e falar, acabou a família, babá. Não é nada disso, né? Então também tem esse aspecto aí, né, mano? Da família, ninguém vai impor ditadura gay, isso não existe, né, mano? Isso é construção da cabeça da galera, mano, tá ligado? As pessoas querem ser quem elas são, mano. A questão é essa, assim. As pessoas querem viver o amor, querem viver a fé do jeito que elas querem, mano. Do jeito que elas sentem, né? E que muitas pessoas são privadas de viver isso porque a sociedade não aceita, né, mano? Por uma série de questões. Então foi um pouco por isso, né, mano? Eu decidi trabalhar esse tema também, né? Porque também tem minha sexualidade, né, mano? Eu tenho vários dilemas em relação à minha sexualidade. Meu pai é evangélico, ele nunca aceitou bem esse lance da minha orientação sexual, né? Então também foi um processo que me atravessou muito, assim. Quando eu decidi pesquisar também foi parte pra me entender, né? E entender também como se dão essas expressões na quebrada, assim, né, mano? O que é o masculino, o que é o feminino, né? Tipo, na quebrada. O que é o moleque piranha na quebrada, né? O que sei lá, outras identidades aí na periferia, que é diferente, né, mano? O nome do livro é de menina ou de menino, gênero e infância na periferia. Saiu em 2018 pela editora Multifoco, no Rio de Janeiro. Dá pra comprar no site da editora Multifoco, tem lá, é só buscar pelo título, buscar João Martins, vai aparecer o livro pra comprar. Se eu não me engano tá entre 30, 40, mas se não tiver grana também dá pra baixar a dissertação, né? A dissertação é praticamente o mesmo título, né? Na verdade eu acho que o título é Performatividade de Gênero, Gênero e Infância na Periferia. Aí dá pra baixar gratuitamente, dá pra ler lá, só acessar. Tá no repositório da universidade, então é um PDF que você baixa tranquilamente, né? Olha, eu acho que pra mim começou a fazer muito sentido estudar quando você vê uma implicação prática do que você está estudando, né? Uma implicação na tua realidade. Que pode ser tanto financeira também, né, mano? Você ter um retorno financeiro, porque é isso, a gente vive na sociedade capitalista e a gente precisa de grana pra fazer qualquer coisa, né, mano? Mas até mesmo de como você começa a entender o mundo, né? Porque eu, sendo das ciências sociais, eu entender que aquele conhecimento me possibilita entender quem eu sou, como o mundo se organiza, faz muito sentido pra mim também, né? Então, no começo da
entrevista eu falei pra vocês, né? Eu saía lá da Jovem, ia pra Butantã, não entendia aquele mundo, né? E aí a universidade me deu a possibilidade de entender muito melhor. Eu falei, puta, tem um bagulho que chama luta de classes, tem um bagulho que chama racismo, tem um bagulho que chama machismo, tem um negócio que chama especulação urbana, tem um bagulho que chama gentrificação, né? Enfim, tem uma série de outras coisas, né? Que também estão para além dos indivíduos, né? Porque aí é isso, não tem a ver com a vontade do indivíduo vencer, com a vontade de trabalhar, não tem a ver com ele, mas tem a ver com uma estrutura social que está formando ele também. Que o indivíduo pode bater de frente, tem muita gente que bate de frente, mano, e consegue fazer os corre, né? Mas também tem as limitações, né, mano? É uma relação muito difícil, assim, porque é isso, é a estrutura social e a vontade do indivíduo, né? Eu acho que não é um que determina o outro, não acho que a estrutura determina o indivíduo, porque daí senão a gente não ia ver o que a gente vê hoje. A gente não ia ver, por exemplo, sei lá, Silvio Almeida no ministério, Sônia Guajajara no ministério. Ou a gente não ia ver a quantidade de jovens negros e periféricos acessando a universidade. Se é só a estrutura que determina, eles não iam estar lá, né? Mas eu também não acho que é só vontade do indivíduo, não é só mérito, né? Então é uma relação, mano, é uma relação conflituosa, né? Sei lá, pensando no caso da educação, né? No caso da universidade. Os cursinhos populares têm papel fundamental. Que a molecada trampa, mas mesmo assim não consegue pagar uma etapa, não consegue pagar um objetivo. Então você tem um cursinho popular que os mesmos professores estão dando aula na etapa e no objetivo, aí, mano, a molecada vai dar um gás e fala, não, mano, vou correr atrás e, pô, tá lá. E aí, isso é muito curioso, assim, né, mano? Porque pra mim começou a fazer muito sentido nesse processo, assim, né? De como eu comecei a me instrumentalizar disso. Mas acho que um outro ponto importante de colocar, mano, é o seguinte. Se a gente não tá nesses espaços de universidade de produzir conhecimento, vai ter gente que vai tá, mano. E vai ter gente que vai tá que não representa a gente, que não dialoga com a gente, que não tá preocupado com a gente, tá ligado? Então, por mais sofrido que seja, puta, trampo, mano, tem família, tá difícil, é longe. Mano, tem que tá lá, tá ligado? Tem que tá lá disputando esse espaço, tem que tá lá pensando, tem que tá lá falando. E é foda, mano, porque eu tô ligado, que às vezes eu no primeiro ano, mano, eu não falava, tá ligado? Eu tinha vergonha de falar, mano. Eu falei, puta, eu não aprendi a falar na escola. Não sabia o que era um seminário. Mano, meu primeiro trabalho eu fiz o Word Art, mano. Fiz a capa de Word Art. Mandei pro professor, que porra é essa, mano? Mano, saí da escola, mano, nunca tinha feito trabalho. Depois conversando com a galera que eu fui entender, mas você se sente menos, mano. Você se sente menos, sei lá, no bagulho, tá ligado? E aí é isso, com o tempo você vai falando, não, mano, o conhecimento que eu tenho é tão importante quanto o conhecimento dessa galera aí, tá ligado? E aí é importante você tá lá falando, mano. É importante você tá lá produzindo conhecimento, você tá lá dentro, então... Eu acho que é sempre lembrar isso, assim, lembrar que é difícil, é não sei o que lá, mas, puta, tem uma importância eu tá lá também, né? Porque depois que eu saio de lá, ou enquanto eu tô lá, eu tô fazendo outras coisas, né? Então acho que ter essa dimensão, tanto de se instrumentalizar, de pegar aquele conteúdo e entender teu mundo, a melhorar tua vida, a vida da tua família, mas também entender que tem um potencial político ali, né? Que tem uma questão que é política ali. Você não tá lá simplesmente por você, mano, tá ligado? Às vezes você tá lá por, sei lá, por uma galera da tua quebrada que depois vai te ver lá e vai falar, caralho, mano, o mano fez faculdade ali, ó. Né? Porra, posso estar lá também. Se o cara fez, eu posso estar lá também. O cara cresceu com a gente aqui, tá ligado? Então é isso, é o meu lugar também. Então é importante pra caralho isso, né, mano? Muito importante. Qual a pergunta que você gostaria que te fizessem e nunca fizeram? Nossa, mano. Difícil, mano. Tem como pausar aí pra eu pensar, mano? Ou não? Não. Caralho, mano. Qual a pergunta, mano, que eu gostaria que me fizessem e que nunca me fizeram? Nossa, mano, acho que eu não sei, viu, mano? Tem uma pergunta uma vez que me fizeram que foi engraçada, né? Foi engraçado, foi quando eu tava morando no México, né? Que eu morei um tempo lá no México, quando eu tava no mestrado, fui fazer intercâmbio lá, fiquei 6 meses morando lá, né? Foi uma experiência muito louca, né, mano? Então, teve uma pergunta que me fizeram quando eu tava morando no México, que eu achei uma pergunta engraçada, assim, né? E que já fizeram, depois fizeram outras vezes aqui no Brasil também, que eu falei, perguntei o que você estuda e tal, eu falei, estudo antropologia, né? Antropologia é aquele bagulho de estudar os dinossauros, né? E aí quando o mano falou isso, eu fiquei meio sem jeito, assim, que eu achei engraçado, né, mano? Eu falei, caralho, não, mano. Não é isso não, tá ligado? Daí eu falei, mano, isso aí acho que é paleontologia, arqueologia. Sei lá, deve ter uma área específica do bagulho aí. E daí eu troquei ideia pro cara, expliquei o que era, assim, mas talvez, assim, uma pergunta, acho que vem dos meus pais. Porque meus pais não tiveram acesso à universidade, não estudaram, meu pai é analfabeto, né? Minha mãe terminou o ensino médio, mas meu pai é analfabeto. E aí eles nunca entendem o que eu estudo, né? E eles perguntam, é uma pergunta muito comum, mas o que você estuda, né? Mas o que é isso, né? É isso, assim, acho que a capacidade, a questão não é eles, a capacidade é minha. O problema é a minha capacidade de conseguir explicar para eles o que eu estudo de uma forma que eles entendam, né? Então, eu acho que ao invés de uma pergunta que eu gostaria que alguém me fizesse que me potencializaria, é o contrário, é eu pensar como eu consigo responder para potencializar a pergunta deles, tá ligado? Eu pensaria um pouco por aí. Eu acho que é um tema muito delicado, assim, né? Porque o que eu, assim, geralmente vejo é, por exemplo, o grupo que é privilegiado por algo, né? Sei lá, os homens,
ou a branquitude, ou os heterossexuais, caem num lugar muito simples de falar o seguinte: eu não vou me posicionar, não vou falar sobre isso porque eu não sou atingido por isso. Isso, na verdade, é um lugar cômodo, né? E é um lugar que é totalmente errado. Porque, assim, se a gente for pensar, por exemplo, a questão do racismo, mano, o racismo é um problema da branquitude, né? Quem criou o racismo foram os brancos, né? Então, mano, sim, as pessoas brancas têm que pensar racismo, né? Tem que discutir racismo, tem que falar sobre... Não falar do que, eu sei o que é sofrer racismo, não é isso. Mas é falar o que uma pessoa branca pode combater, como pode combater o racismo, o que é se pensar como racista, né? Então, são outros lugares, mas que deve ter um posicionamento. A gente não pode ficar nesse lugar. Eu sou um cara branco, né, mano? Não posso ficar num lugar confortável de falar, não, mas a questão racial não tem a ver comigo, então não vou falar nada. Não, mano, tem que estar. O que eu, como cara branco, posso fazer? Sei lá, em sala de aula, por exemplo. Ou, pensar situações que eu fui racista, tá ligado? Como isso pode não acontecer. Sei lá, pensar em acessos. O que significa um jovem negro estar na universidade? Esse mano é isso. Esse mano que eu dei aula no cursinho, ele era um jovem negro que era pedreiro, mano. Tá lá. Então, como que eu consigo também pensar um conteúdo que dialoga com ele, que vai ser interessante pra ele, né? Isso para outras coisas também, né? Para os homens pensarem também a luta das mulheres. Eu tô fazendo parte do MTST agora, né, mano? Me aproximei do MTST. E tem um debate de gênero que é muito curioso, assim, lá, né? Que é muito interessante, na verdade. Porque tem muitos debates dentro do feminismo que acham que os homens não têm que compor a luta, né? O MTST já entende de outra forma, né? Entende que os homens têm que estar dentro de uma luta feminista, né? Não como protagonistas da luta, não falando o que a luta tem que ser, mas como apoiadores, tem que estar lá, mano. Porque pensar uma sociedade não machista passa por pensar os homens também, né? Porque quem que é agente do machismo, né? São os homens, né? Do mesmo jeito para questões de heterossexualidade, enfim. Eu acho que esse processo é muito importante, a gente se colocar também. A gente tem que se colocar. Por mais que a gente não saiba o que é a dor dessas pessoas, a gente tem que se colocar num outro lugar, de entender que a gente é privilegiado por conta daquela estrutura e se posicionar também para tentar combater aquilo, né? Então, é esse processo que eu acredito. Tem vários livros, né? Eu acho que, assim, para começo, é voltar no livro clássico e famoso da Djamila, do que é o lugar de fala, e ler ele mesmo, assim. Porque eu acho que a questão dessa confusão que eu falei para vocês grande parte da galera não lê o livro. Eu acho que é voltar nesse livrinho que é super curto e ler ele mesmo, assim, sabe? Não pegar comentário de Facebook, comentário de Instagram, que às vezes está totalmente errado, a pessoa que comenta também não leu, ou leu de um blog, leu de uma outra pessoa. Pega na fonte, vamos pegar na fonte, né? Lê lá na fonte. Tem um outro livro também que eu gosto muito, que daí já é um pouco mais elaborado, mais complexo, que chama Armadilhas da Identidade, que é de um mano que é paquistanês, chamado Asad Haider, que é um livro muito bom também. Tem um outro livro que daí fala mais sobre branquitude, que é de uma professora de Santa Catarina, que chama Entre o Branco, o Branquíssimo e o Encardido, que ela vai discutir o que é branquitude também em São Paulo, né? E aí tem os livros clássicos que discutem mais a questão da negritude, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Douglas, agora eu esqueci o sobrenome, Douglas Barros, que chama Lugar de Negro, Lugar de Branco. É um livro muito bom, é da filosofia. Mas a gente tem o livro da interseccionalidade, da Patrícia Hill Collins. Lélia Gonzalez, leitura obrigatória pra gente que é brasileiro. Leitura. Mano, a Lélia Gonzalez, assim, é genial. Genial. Ela foi muito esquecida dentro da academia, da intelectualidade, tava pensando ali nos anos 70, 80, já tava produzindo coisa pra caramba. Tem muita coisa que ela produziu naquela época, né, que a galera retoma agora como se fosse novo, mas ela já tava discutindo, né. Só 2 exemplos pra vocês terem ideia. A interseccionalidade, ela já tava discutindo gênero, raça e classe, sem chamar de interseccionalidade, mas já tava na discussão ali nos anos 80. E a outra que é que a galera tá discutindo muito sobre decolonial. Ela já tava discutindo isso ali nos anos 80. Já era uma discussão que já estava posta nos anos 60, na verdade, né? Só que com outro termo que era o anti-imperialismo. Mas a galera já discutia essa questão da herança colonial a partir de outra chave. E aí a Lélia traz uma leitura que é muito interessante, que é pensar as transformações anticoloniais, né? As revoltas anticoloniais. Então, Lélia também, leitura obrigatória. Angela Davis, né? Gênero, raça e classe. Franz Fanon também, leitura obrigatória. Tem muita coisa boa, né, mano, sobre esse tema, né? Patrícia Hill Collins, que ela tem um livro que ela se publicou recentemente sobre interseccionalidade. A questão é que é isso, né? Ela produz nos Estados Unidos. Eu acho que também tem que ter essa dimensão de que o debate racial nos Estados Unidos é muito diferente do debate do Brasil, né? Porque são países que foram constituídos com a experiência colonial, com a experiência da escravidão de formas totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, enquanto a experiência do racismo nos Estados Unidos está ligado ao gene, ao genótipo, que
que tem a ideia do sangue, uma gota de sangue, né? Aqui já está muito mais ligado a um fenótipo, né? Então também é bom ler e entender que a questão racial, racismo não é igual em todo lugar, né? Tem muito a ver com o contexto, a trajetória, a história política e social daquele país, daquele lugar, né? Inclusive, se a gente for olhar para o Brasil, né? O Brasil tem dimensão continental, né? Então, o debate racial nos estados também se dão de forma diferente, né? Sei lá, o que é ser indígena em São Paulo, por exemplo, o que é ser indígena no Pará, né? O que é ser indígena em Pernambuco, sendo que a maior parte da escravidão em Pernambuco foi indígena, né? O que é ser indígena lá? Então, é entender também essas variáveis, né? Porque dialogam com a história local, né? Uma história específica. Mano, tem uma frase do Sabotagem que eu acho muito bonita, que é que o dinheiro não mude seu caráter. E não achando que eu vou estourar de ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que conforme você vai envelhecendo e amadurecendo, tem dinâmicas da vida que vão te colocando num outro lugar, tá vendo? Sei lá, você começa a ter mais responsa com família, não sei se você tem filhos, você começa a ter outra visão do que você precisa fazer pra sua vida e do seu horizonte, né? E eu acho que essa frase do Sabotagem não é só importante na questão do dinheiro, mas também, mano, não se desliga dos seus ideais, tá ligado? Não se desliga disso, mano, porque você é também isso, porque outras pessoas antes de você lutaram pra você estar aqui, né? Ou foram importantes na sua trajetória. Então, por mais que a vida esteja correria, esteja te oprimindo pra caramba, esteja tomando teu tempo, é importante você estar, né, sei lá, construindo algo social, construindo algo coletivo, na militância, na mobilização, né? Não achar que a vida se resume a fazer tua carreira, a ganhar grana e ficar lá quietinho, construir teu lugar. E tudo bem também quem faz isso, mano. Não tô criticando ninguém, tá ligado? Cada um tem tua caminhada e eu respeito muito, tá ligado? Mas acho que pra mim, uma coisa que eu gostaria de ouvir daqui 10 anos é isso, mano. Continua nessa corrida que você tá, que a caminhada é essa mesmo, tá vendo? Eu trabalho aqui com projetos culturais, né? Trabalho num departamento que basicamente é de assistência social, mas não se resume a isso. E nesses últimos tempos eu tenho ganhado uma autonomia de trabalho maior, né? Então eu tô podendo fazer mais coisas que eu acredito aqui na escola. Isso é muito bacana, tem sido muito bom, né? E aí uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui no departamento, né? Também só para explicar para as pessoas, aqui é uma escola de teatro, né? Que tem inúmeros cursos, todos os cursos são gratuitos, né? Só que precisa fazer tipo um vestibular para entrar, e aí você não paga mensalidade, só precisa ter mais de 18 anos e ensino médio completo. E aí a gente tem feito um trabalho aqui que é o seguinte, né? A gente tem entendido que a questão não é só o estudante entrar, o estudante tem que permanecer na escola, né? São 2 anos de curso. E aí o que a gente faz para o estudante permanecer aqui, né? Então, a gente tem uma bolsa de auxílio financeiro, né? De permanência estudantil, que dá uma ajudinha aí durante o semestre, né? E o segundo que a gente entende que a permanência não é só financeira, mas tem a parte do apoio psicológico. Então a gente tem uma parceria com universidades para fazer o apoio psicológico dos estudantes também, né? A gente percebeu isso muito na pandemia, né? Que era extremamente importante fazer esse trabalho. Aí o segundo ponto o estudante está aqui, ele quer trampar na área, né? Ele quer arrumar um trampo, enfim, ele quer acessar os equipamentos culturais. E como que a gente faz isso então? Então a gente tem uma ação que é para buscar estágio, buscar trabalho, e tem uma outra que é para conseguir doação de ingresso pro estudante ir assistir uma peça, né, mano? Porque não dá, é foda você pagar R$30 pra você assistir uma peça, né? Tem gente que não tem, mano. 30 conto é um mês inteiro do Bom Prato, né? Então é isso também, conseguir as cortesias, a doação de ingresso pro estudante tá assistindo uma peça de teatro, tá indo num show, porque também não é um espaço de lazer, mas é um espaço de formação também, ele tá estudando ali. Ele tá vendo, sei lá, a pessoa que tá estudando sonoplastia, tá vendo como tá sendo feito o som ali da peça. Pô, olha aquele instrumento ali, olha aquele bagulho ali. Então é importante. E aí o outro eixo, acho que são 3 eixos estruturantes do departamento, né? Eu falei 2, e aí o terceiro eixo seria, a gente quer trazer para dentro da escola pessoas que não estão na escola, né? Pessoas que estão muito longe do que é teatro, do que é arte. Então a gente tem feito um trabalho no território, né? Que é falar, essa escola aqui também é tua, esse espaço é público, vem estudar com a gente. Qual que é teu dilema? Qual que é tua questão? Como que a gente pode se aproximar? E aí a gente tem feito vários trabalhos com população imigrante, que a maior parte assim da galera que mora aqui é a população imigrante, né? Das mais variadas. Desde haitianos, angolanos, bolivianos, peruanos, agora tem muito afegão também, né? Que recentemente veio pra cá. Então a gente tem feito um trabalho com eles, a gente tem feito trabalho com os jovens que estão na fundação, casa, né? Que estão aí cumprindo a medida socioeducativa em meio fechado. A gente tem feito um trabalho também, a gente tem feito trabalho com as escolas públicas para trazer esses jovens, enfim. São meio que esses 3 eixos estruturantes do departamento que a gente vê que faz todo sentido em si, porque fecha um ciclo, né? O estudante entra, permanece, acessa, tem gente nova entrando, a gente nova que entra permanece, apoio psicológico e tal, trabalho, acesso a equipamento cultural. Então, pra gente tem feito muito sentido trabalhar assim. Pensar.
Que essa parte é responsa, né? Deixar a mensagem final pra galera. Não é exatamente uma frase, mas é uma orientação, assim, talvez pra galera que vai assistir e tal. É que é isso, mano, não desistir da caminhada, assim. A caminhada é difícil, né, mano? A caminhada é árdua, assim, mas não desistir, tá ligado? E sempre também tá junto, mano, com o grupo, né, mano, com o coletivo, porque eu acho que é muito importante, assim, pra gente se sentir melhor, pra gente se sentir pertencente, né? Acho que o ser humano foi feito pra viver em bando, né, mano? Então é importante a gente sempre estar junto dos nossos, né, fazendo os corre junto, assim. E das minhas redes, mano, eu não sou muito de rede social, né, mas então eu vou deixar o Instagram, que é um pouquinho difícil, mas é JXAX_RXDRIGX. Acho que o Insta é o que eu mais uso, o Facebook ninguém mais usa hoje em dia, né? TikTok, esses bagulhos são muito tiozão, eu não tenho não. E aí se quiser trampo tem LinkedIn também, mano. O LinkedIn é João Martins lá, é só procurar. Tamo junto.